Imagina só, você está exausto, cansado, sem energia, achando que pode ter pego uma doença grave depois de você ter feito uma viagem. E para piorar, algo tão simples como um remédio pode ser o responsável, pode ser o vilão por essa situação. Mas será que é sempre assim? A história que eu vou te contar hoje pode mudar a sua percepção sobre vários tipos de medicação. Recentemente eu atendi uma paciente no consultório que a queixa principal dela era justamente essa. Ela estava cansada, exausta, sem energia para fazer suas atividades diárias. Isso começou de repente. Fazia mais ou menos uma semana. Ela tem mais ou menos 50 anos, tinha estado recentemente em Minas Gerais, um local onde estava cheio de capivara. E conversando sobre o sintoma dela de fraqueza, astenia, mal-estar, alguém falou para ela que isso podia ser febre maculosa. E ela ficou logo desesperada. E por isso, com medo de ser algo potencialmente grave, ela resolveu procurar uma infectologista e chegou lá no meu consultório mas super preocupada. A gente começou a conversar e demos início à anamnese, que é justamente essa conversa inicial para entender os sinais e sintomas, o que estava acontecendo. Porque realmente ela tinha motivos para se preocupar. Depois dela me contar tudo, ficou muito claro que ela não tinha febre maculosa e ela não tinha motivos para ficar nervosa em relação a isso. Mas realmente ela tinha sintomas que tinham que ser investigados. O cansaço, o mal-estar, a fadiga persistiam. E aí, o que eu podia ter feito? Não é nada para infectologia, beleza, vai embora, tchau, vai procurar outro médico, porque afinal de contas eu sou especialista. Mas lá no consultório não é assim. O paciente chegou com um problema e eu tenho que me aprofundar e tentar entender, porque muitas vezes, mesmo não sendo especialistas, a gente consegue resolver o problema. Foi então que depois de muita conversa, ela acabou falando um detalhe, que ela tinha passado por um tratamento simples de varizes, sabe? Aquelas injeçõezinhas que a gente faz para tirar aqueles vasinhos iniciais. E estava tudo bem, só que ela tinha recebido uma prescrição de um remédio para tentar ali aliviar os sintomas das varizes, melhorar o fluxo sanguíneo. Só que ela tinha passado muito mal com esse remédio inicial, muitas náuseas e vômitos. Essa prescrição tinha sido trocada por uma outra medicação que eu nem conhecia e que a princípio estava tudo bem. Só que revendo o tempo que ela começou essa fraqueza e mal-estar e o tempo que isso foi prescrito, calhava direitinho. E aí a gente foi ver juntas a bula do remédio e estava lá, dizendo que um dos efeitos colaterais possíveis era fadiga, mal-estar e cansaço. E aí juntas nós optamos por suspender a medicação. Custo-benefício, a gente sempre pensa nesses dois aspectos, era melhor ficar sem porque o benefício era muito pouco. E aí, 48 horas depois, eu entrei em contato com ela e ela estava ótima, sem sentir absolutamente nada, reforçando que provavelmente isso era um efeito colateral da medicação prescrita. Essa história toda me fez refletir, e eu queria muito que vocês refletissem nisso também, como o problema da supermedicação vem acontecendo. Muitas vezes a gente fica nervoso, a gente vê os pacientes nervosos e ansiosos querendo uma solução, querendo várias medicações, e o médico fica ali querendo resolver e às vezes se empolga e prescreve medicações que podem causar mais efeitos colaterais do que realmente um benefício. Por isso que em toda consulta eu sempre paro e pergunto quais são os remédios que você toma regularmente. E é muito comum que às vezes uma pessoa esteja usando ali às vezes 10 remédios e aí um é para resolver o efeito colateral do outro e tudo. E todo remédio tem o seu potencial efeito colateral. Falando de antibiótico, então, que são os remédios que eu mais prescrevo e que eu mais sei usar, isso assim é super potencializado. A gente tem que tomar
muito cuidado em relação ao que a gente está recebendo no nosso corpo, o que a gente está prescrevendo para o paciente e o que de fato a gente está consumindo. O que eu quero muito que você leve dessa história toda é a grande importância que a gente tem da comunicação entre o médico e o paciente. Essa relação é muito importante. E às vezes a gente está lá, corre-corre no dia a dia e acaba passando alguns detalhes. Então, ali no momento da consulta, é muito importante que você pare, que você pense. Se você marcou consulta com antecedência, que você já se prepare para ir nessa consulta, para você conseguir realmente falar tudo que você está sentindo, o que aconteceu, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença. Imagina, eu podia ter enchido essa paciente de exames para tentar investigar, para se ela entrasse no protocolo, por exemplo, de fadiga, de astenia, ia ganhar um bando de exame de sangue, talvez exames de imagem, e talvez até no afã ali de resolver o problema, eu pudesse até passar alguma medicação, em vez de justamente o contrário do que ela precisava, que era o quê? Suspender a medicação. Então, é muito, muito, muito importante que você vá na sua consulta e consiga abrir essa comunicação com o seu médico, que vai fazer toda a diferença do mundo para vocês dois. Se você está aí e já passou por algum tipo de situação como essa, procure médicos que você confie, que você pode sentar, que você pode expor os seus medos, que você pode fazer suas perguntas e que ele não vai te julgar e vai estar lá para te dar as respostas que você precisa. Não tenha nunca medo de perguntar. Pode ser a dúvida que você acha que é mais boba, que é, sabe, às vezes as pessoas falam isso para mim, vou fazer uma pergunta que você vai achar que eu sou burra. Não, eu não acho que ninguém é burro. Tudo, qualquer dúvida tem que ser exposta. Você não pode sair de uma consulta médica ainda com dúvida, porque senão você não resolveu o seu problema. Então, fica aqui, ó, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar. Você já passou por esse tipo de situação? Ou já tomou algum remédio que te fez passar muito mal e aí foi suspenso e você nem sentiu falta dele? Escreve aqui para mim, porque a gente pode ajudar mais pessoas em relação a esse tema que é tão importante. Obrigada e até a próxima.